Ele foi convocado para caçar o Rei Demônio, mas preferiu criar um harem de monstros lendários. A história começa com o nosso protagonista chamado Shibata Genzo um pouco antes de iniciar a sua luta valendo o título mundial. Segundo Genzo, após ele vencer essa batalha, ele irá se aposentar e criar um pet shop para viver em paz com os animais. Dito isso, a luta se inicia e após uma breve trocação de golpes, o Genzo reconhece que o seu rival é muito forte. Então, ele vai até as cordas do ringue e dá um salto até o seu rival. Porém, nesse mesmo instante, ele e o seu cachorro, que por algum motivo também estava no ringue, acabam desaparecendo e indo parar em outro mundo. No outro mundo, a princesa que havia invocado Genzo pede para ele ser um herói e lutar contra as bestas malignas desse mundo. Porém, isso irrita totalmente nosso protagonista, já que ele é alguém que ama muito os animais. Ao ouvir isso, o Genzo se aproxima da princesa e aplica um suplex perfeito nela. Por causa dessa atitude, o Genzo acaba sendo atacado pela guarda real e por isso ele acaba fugindo. Após chegar na capital, o Genzo resolve tentar pedir algumas informações para as pessoas, mas por estar só de cueca, todos começam a deduzir que o Genzo era um tarado e por isso ignoram ele. No entanto, o Genzo não percebe a situação e deduz que as pessoas estavam sendo rudes com ele por causa da máscara de lutador. Então ele tira a máscara, mas nesse instante, alguns cidadãos começam a ir atrás dele. O Genzo então se esconde num beco enquanto tenta entender a situação e do nada aparecem dois caçadores de recompensa para tentar se aproveitar dele. No entanto, o Genzo maluco, ao perceber que os dois caçadores eram semi-humanos, vai lá e parte para cima do lobo. Daí, com a sua força acima do normal, ele segura o lobo e começa a acariciá-lo igual a um cachorro. Após fazer isso com o lobo, o Genzo estava prestes a atacar a menina com orelhas de gato, somente para tocar nas orelhas dela. Mas nesse instante, o Genzo vê uma garota com orelhas de lobo sendo feita de escrava. Vendo aquela situação, o Genzo não consegue se conter e aplica um suplex no mercador. A garota lobo então agradece o Genzo e se apresenta como Shiguri. Em seguida, ela revela ser uma fanática por dinheiro, e ela queria tanto ganhar alguns trocados que ela pediu para ser vendida como escrava em troca de ganhar algum dinheiro. Eu só sei que depois disso, o Genzo e a Shiguri vão até a guilda de aventureiros, já que ali os dois poderiam ganhar algum dinheiro. Lá, a entrevista do Genzo acaba sendo interrompida por alguns aventureiros que estavam requisitando uma ajuda para derrotar um grupo de monstros. E ao perceber que esses monstros na verdade se tratavam de animais, o Genzo sai correndo e vai até o encontro desses monstros. E somente com as suas mãos, o Genzo vence cada um dos monstros e consegue domá-los. Depois disso, o Genzo e a Shiguri ganham o dinheiro da recompensa. Com o dinheiro em suas mãos, o Genzo vai lá e revela sua decisão de criar um pet shop nesse mundo. Tudo isso com o objetivo de criar um lugar nesse mundo onde os humanos e as feras perigosas possam viver em paz. Depois de ouvir tudo, a Shiguri resolve apoiá-lo. E do nada, até mesmo uma formiga apareceu e se tornou uma aliada do Genzo. Então, após capturar várias bestas, a Shiguri diz para o Genzo que eles vão precisar de um terreno bem grande para colocarem todos esses animais. E para conseguir isso, o Genzo vai até a guilda de aventureiros e procura uma missão com a melhor recompensa. Essa missão, no caso, se tratava de derrotar um grupo de orcs que estavam atacando fazendas humanas. E como o Genzo não considerava os orcs como animais ou bestas, ele obviamente promete que vai descer a porrada em todos eles. Dito isso, o Genzo chega na vila dos orcs e desafia o orc mais forte. E dessa forma, o nosso protagonista começa uma luta contra o rei orc daquela vila. E após uma trocação sincera de golpes, o Genzo se aproxima do rei dos orcs e com mais um suplex perfeito, ele vence a batalha. Em seguida, o rei orc acaba reconhecendo o poder do Genzo e por respeito a ele, o rei orc não pretende mais causar mal aos humanos. No fim do dia, com o dinheiro dessa missão, o Genzo consegue comprar uma casa para poder cuidar das bestas. Daí no dia seguinte, enquanto o Genzo estava cuidando da sua nova casa, ele acaba encontrando uma garotinha estranha desmaiada. E somente após a garotinha se apresentar como Linda Buleia, uma meia dragão comum, o Genzo vai lá e fornece um pouco de comida para ela, já que ela estava morrendo de fome. Dentro da casa do Genzo, a Linda Buleia vê as bestas que o nosso protagonista cuida e fica pensando em comer todas elas. Porém, o Genzo pede para ela provar que ela é um meio dragão de verdade. Ao ouvir o pedido, a Linda Buleia dá uma disfarçada e vai embora. Logo em seguida, a Shiguri aparece e leva o Genzo até a guilda para eles fazerem uma nova missão. Lá, o contratante da guilda conta que as pessoas da cidade estavam sendo atacadas à noite por um dragão e pede a ajuda do Genzo. Ao ouvir tudo, o Genzo percebe que esse dragão provavelmente é a Linda Buleia e por isso ele pega a sua antiga roupa de lutador e se prepara para entrar no modo sério. Depois disso, o Genzo faz uma simples armadilha usando comida e consegue facilmente capturar a Linda. Nesse instante, alguns aventureiros surgem e não percebem que aquele mascarado era o Genzo. E por conta da roupa do Genzo e da garotinha na gaiola, os aventureiros deduzem que o Genzo era um perigo para a sociedade. Bom, mesmo sendo visto por todos, o Genzo apenas fugiu com a Linda Buleia. Porém, do nada, uma vampira loira apareceu e partiu para cima dele. Na batalha, os dois começam uma disputa de força e a vampira começa a caçoar do Genzo, dizendo que um humano nunca poderia vencer ela em força. Mas, para surpresa dela, o Genzo mostra ser mais forte e consegue vencê-la. Após isso, a Shiguri encontra o Genzo e a Linda Buleia e ajuda os dois a chegarem até a casa do nosso protagonista. Lá, o Genzo vai lá e pede para a Linda Buleia falar a verdade. Então, ela vai lá e conta que faz parte da família Fafnir, que no caso é uma das 4 famílias reais que trabalham diretamente para o Rei Demônio. Nesse instante, a vampira de cabelo loiro aparece e revela que o seu nome era Carmila, uma serva da Linda Buleia. Após se apresentar, a Carmila ameaça matar o Genzo e a Shiguri, já que eles haviam descobrido o segredo da Linda Buleia. Ao ser ameaçado,
o Genzo usa uma água benta que a Shiguri havia lhe dado e em seguida ele parte para cima da Carmilla. Nesse momento, a Linda interrompe a briga dos dois e conta que a Carmilla só estava tentando trazê-la de volta ao castelo, pois ela havia fugido. O Genzo então pergunta o motivo da linda mulher ter fugido, e a resposta que a garota dá é que no castelo dela só tinha comida ruim e ela queria comer as comidas mais deliciosas da cidade humana. Após dizer isso, a linda mulher vai lá e diz que a partir de agora ela vai viver com o Genzo e a Shiguri para ajudá-los na criação do pet shop. Em troca de ajudá-los, ela deseja ganhar comida e um lugar para viver. Daí, como a Carmilla só deseja a felicidade da linda, ela acaba aceitando esses termos. E no fim, o Genzo também acaba aceitando. Mas para não causar problemas, ele decide nomear a garota dragão como Hanako. Chega de linda buleia, agora é Hanako. Depois de renomeá-la, Genzo pergunta se era Hanako que estava atacando os humanos e ela diz que não fez isso. Então a Carmilla abre a boca e conta que havia sido ela que atacou os humanos. E por conta disso, o Genzo vai lá e dá um suplex nela. No dia seguinte, a Shiguri entra em desespero por causa das despesas que o Genzo estava trazendo para cá. E por isso, ela obriga o grupo todo a trabalhar. Mas como nem isso havia dado certo, o grupo deles acaba resolvendo fazer uma missão de encontrar uns grifos, que valia muita grana. Porém, após o Genzo roubar um dos filhotes dos grifos, os bichos acabam se irritando e vão atrás deles. No meio dessa confusão, o Genzo resolve pedir para a Shiguri fugir, enquanto ele e a Hanako lutavam com os grifos. Depois disso, a Hanako chega carregando a Carmilla e o Genzo conta que no fim eles também tiveram que fugir. E ao término do episódio 4, o Genzo fica bastante feliz ao ver que o filhote de grifo que ele roubou havia crescido rapidamente. Em seguida, vemos um flashback do Mao, o antigo rival do Genzo no mundo humano. Nele a gente vê que o cara sempre treinou duro, mas ele sempre perdeu para o Genzo. E após o Genzo desaparecer no meio da luta, o Mao acabou ficando com depressão. E enquanto o cara estava lá pensando no Genzo, seu maior rival, uma vampira que servia o Rei Demônio estava fazendo um ritual para invocar outro Rei Demônio que ajudaria a vencer o herói invocado pela princesa. E ironicamente, o Rei Demônio invocado acaba sendo o próprio Mao. Feito isso, a vampira mostra um retrato do herói para o Mao, e ao perceber que se tratava do Genzo, o Mao se empolga para vencê-lo. Depois disso, uma vampira chamada Joana fica feliz por ter invocado outro Rei Demônio, e ela fez tudo isso para superar a Hanako. Em seguida, vemos em um flashback que a vampira Joana pertence a uma das 4 famílias nobres que servem diretamente ao Rei Demônio, e desde pequena, a Joana era considerada a criança mais forte, porém ela sempre perdia para a Hanako. Alguns anos depois de muitas derrotas, a Joana tentou menosprezar a Carmilla por ela ser uma vampira da pior classe. Além de fazer isso, ela propôs um desafio para ver qual era a serva mais forte. E apesar de todo o esforço da Carmilla, ela realmente perdeu para a serva da Joana. Mas como a Hanako não podia permitir outra família nobre derrotando alguém da família dela, ela foi lá e se transformou em um dragão e acabou vencendo tanto a Joana quanto a sua serva. E por conta disso, a Joana tem raiva da Hanako. Voltando à história principal, enquanto Genzo e seu grupo estavam em mais um dia normal, uma garota chamada Celis do nada entra na casa deles e pede para o Genzo ser o seu mestre. E isso só aconteceu porque a Celis descobriu na guilda de aventureiros que o Genzo é o homem mais forte que já foi visto. Porém, o Genzo a recusa dizendo que ele é um cara muito ocupado. Daí quando o nosso protagonista nota que a garota era um mestiço de humano com um homem largato, ele rapidamente muda sua opinião e resolve treiná-la. E após um tempo, o Genzo finalmente conta que ele já havia ensinado tudo que ele sabe para ela. No fim do treino, a Shiguri resolve perguntar o motivo da Celis querer ficar tão forte. E após o nosso protagonista ouvir a história dela, ele fica em um estado de fúria e vai até a guilda de aventureiros. Chegando lá, ele começa a agredir todo mundo. Logo em seguida, ele vai furioso conversar com o líder da guilda. Nesse momento, ele pergunta o motivo dos aventureiros estarem tratando a Celis com discriminação só por ela ser uma mestiça. Em resposta, os aventureiros pedem desculpas e contam que eles estavam bolados por eles não estarem ganhando nenhuma batalha contra as bestas mágicas. E por conta disso, eles estavam descontando a raiva deles na Celis. E apesar da Celis aceitar a desculpa deles, o Genzo acaba não aceitando. Para ficar satisfeito, o Genzo obriga a aluna dele a lutar contra os aventureiros para mostrar o quão incrível ela era. Dessa forma, a Celis começa uma luta com um dos aventureiros e por um momento ela fica encrencada, mas com os ensinamentos do Genzo ela consegue se aproximar do aventureiro e aplicar um suplex nele. Com isso, ela acaba vencendo a luta. Em seguida, todos os aventureiros pedem desculpas novamente e acabam finalmente fazendo as pazes com a Celis. Depois disso, um banqueiro da cidade aborda o Genzo e faz uma proposta de fazer um torneio de luta para todos verem. E o banqueiro só deseja fazer isso para ganhar muito dinheiro e entreter o povo. E isso acaba fazendo o Genzo se empolgar, já que ele queria participar de uma luta séria novamente. E por isso, e pelo dinheiro, ele acaba aceitando a proposta. Alguns dias depois, o ringue finalmente tinha ficado pronto. E também já havia alguns aventureiros que tinham se candidatado para lutar. No entanto, o Genzo não estava satisfeito com aquilo e por isso ele resolve que deveria trazer alguns semi-humanos para o torneio também. Então ele convida alguns semi-humanos e alguns orcs para o torneio. E depois disso, o torneio finalmente começa. E todos os guerreiros iniciam várias lutas. E depois do Genzo e a Carmilla vencerem facilmente seus rivais na final, todos fazem uma comemoração na guilda. No fim, a Shiguri fica muito feliz ao ver que aos poucos, os humanos e os monstros estão virando amigos. No dia seguinte, a princesa decide ir até o Genzo e pedir para ele lutar com o Rei Demônio e suas bestas. Mas ao ser recusada, ela tenta atacar o Genzo com seus melhores guerreiros. No entanto, o Genzo vence todos eles facilmente. Depois disso, a princesa vai até o Genzo de novo e dessa vez ela conta que o exército demoníaco
Rico tinha invocado outro rei demônio. E como nosso protagonista já estava ficando irritado com a princesa, ele vai lá e mete mais um suplex nela. Enquanto isso, vemos que o Mao estava atacando a vila dos orcs que obedeciam ao Genzo. Ao serem atacados, os orcs obviamente resolvem chamar o Genzo. E o nosso protagonista acaba se surpreendendo ao ver que todos eles haviam sido derrotados. Um dos orcs então mostra um desenho do rei demônio, e o Genzo logo nota que era o seu antigo rival do mundo humano, o famoso Mao. Após isso, ao chegar em casa, o Genzo e o seu grupo são surpreendidos pelo Mao e pela Joana. Lá, o Mao desafia o Genzo para um duelo, e nesse mesmo instante, o banqueiro aparece do nada e diz que seria uma ótima ideia criar outro torneio para que essa luta insana seja vista por todos. Então, após vários dias, o torneio onde o grupo do Mao e o grupo do Genzo iriam se enfrentar finalmente chega, e após o torneio se iniciar, o grupo do Genzo facilmente consegue vencer as duas primeiras lutas. E em seguida, uma revanche entre a Carmila e a serva da Joana se inicia. Na batalha com as técnicas do Genzo, a Carmila finalmente consegue se igualar em batalha, e por um momento, a Carmila aproveita a brecha que a sua inimiga deu e dá um golpe que acaba desmaiando a sua rival. Nesse momento, a Carmila começa a comemorar sem esperar a sua vitória ser confirmada, e do nada, a vampira rival aparece nas suas costas dando um suplex na Carmila, e dessa forma, o lado dos demônios obtém uma vitória. E apesar da Carmila ficar frustrada com isso, o Genzo a elogiou falando que a sua luta havia sido esplêndida, e a própria Hanako também falou que estava orgulhosa dela. Depois disso tudo, finalmente chega o momento da batalha final entre o Genzo e o Mao, e a luta dos dois se inicia com uma intensa trocação de golpes, mostrando que finalmente o Mao havia ficado no nível do Genzo. Nesse mesmo instante, toda a plateia que estava assistindo acaba se empolgando, e com isso, uma luta generalizada no estádio se inicia. Enquanto isso, o Mao aplica no Genzo um golpe especial que ele havia aprendido, mas nem isso foi o suficiente para derrotar o Genzo. Então, em seguida, o Genzo segura o Mao e usa o seu super suplex. Dessa maneira, ele finalmente consegue vencer a batalha. Após a luta, o Genzo cumprimenta o Mao e agradece por ter lhe dado uma luta tão boa como aquela. Após ganhar a batalha, o banqueiro dá o troféu de vencedor e um prêmio em dinheiro para o nosso protagonista. Tudo isso para que ele finalmente conseguisse fazer o seu pet shop. E depois de todos esses eventos, todo mundo resolve fazer uma grande comemoração. E todo o grupo do Genzo fica feliz ao ver que os humanos e os monstros estavam vivendo em harmonia por um momento. E então, no dia seguinte, o Genzo e o seu grupo ficam animadões ao receber uma missão de encontrar um Minotauro. Dessa maneira, o anime termina. Morri, mas passo bem.